Já está a gravar. Não, está a gravar, mas... Tipo, mas eu faço os cortes e tal, esquece. Mas já estava a sentir, estás aí já com a ansiedade assim a bater. Então vamos começar? Força. Com a pergunta que eu estou super ansioso pela tua resposta. Para quem não te conhece, quem é que é o Tiago Bento? Excelente questão. Excelente questão que devíamos, qualquer um de nós, músicos profissionais, devíamos fazer essa pergunta a nós mesmos, que é um bocadinho o que é que nós, neste caso, clarinetistas, eu e tu, o que é que nós sem clarinete somos? É uma excelente pergunta. E o que é o Tiago Bento? Para quem não conhece, olha, é alguém que gosta de ter um bocadinho o seu espacinho, mas só um bocadinho. Gosta de estar constantemente em convívio, ou seja, não é alguém muito caseiro, alguém que gosta de coisas básicas, sei lá, ir ao café, beber um café, estar a ver futebol no café, sempre com um grupo de amigos, ou seja, gosta bastante de estar com pessoas, sim. Mas aí está, tem que ter aquele bocadinho também sozinho para... Depois é alguém que adora música, que adora desporto em geral, mas que segue mais afincadamente... Benfica. Exatamente. Adoro futebol, adoro desportos de carros, nomeadamente Fórmula 1, Rally, principalmente estes dois. Adoro viajar. Seja conduzir, seja de comboio, seja de avião. Gosto da sensação de estar sentado e ir de um sítio para outro e simplesmente ir. Gosto muito disto. Basicamente é isso. Alguém que gosta de viajar, alguém que gosta de socializar, alguém que gosta de desporto. Claro, alguém que gosta muito de música, neste caso, clarinete. Acho que até agora... Acho que é um bocadinho isso. Sim. Até agora já foste o melhor, até agora, porque eu pergunto isto a toda a gente, sempre. Okay. É aquela pergunta inicial. Mas normalmente as pessoas começam logo, e agora o que é que eu vou dizer e tal. É muito fácil. Tu foste tal e tudo. É muito fácil. Também, se calhar, pronto, mas é um bocadinho mais velho. É mais fácil, mas sim, um bocadinho isto, sim. Okay. É isso. E agora eu ia-te perguntar, tu lembras-te onde é que nós nos conhecemos, assim, em que altura? Lembro, foi aquilo que eu até já tínhamos falado há pouco. Há muito pouco tempo. Sim. Foi num congresso ou num encontro qualquer de clarinetes. O sítio em específico não me lembro, mas sei com certeza que foi ou Santa Combadão. Num festival que possa ter havido. Sim. Ou talvez no festival da APC no Porto, em 2015, 2016, por aí. Ou Castelo de Paiva, mas eu acho que foi ou no Festival de Clarinetes do Dão, quando eu ainda estudava em Aveiro. Pois, eu penso que tu chegaste a participar em algum quarteto ou assim que fosse. Quinteto. Ok, porque eu lembro-me, lá está, da Universidade de Aveiro. Eu acho que foi aí. Eu acho que foi lá, aí. só que eu não lembro de todos os... Sim. Quem é que estava lá. Se foi aqui, foi em 2011. Fui eu, o Edgar, o Ivo Cura, Nuno Cachetas, Ivo Pinho e Nuno Pereira. Fomos nós e fizemos uma peça, um sexteto que se chamava Longa Line. Tínhamos de estar em fila, havia uma parte em que virávamos uns para os outros, pronto. Aqui sim, foi aqui com a certeza, mas depois falar mais próximo não foi aqui. Eu acho que foi mais tarde, tal no Porto, nesse encontro. Sim. E depois no Festival BSP Júnior, na primeira edição. Que eu era monitor, eu, Batista e o Edgar, éramos os três, e aí houve mais espaço para convívio, sim. Mas com a certeza que a primeira vez que conhecemos foi no festival, segundo Festival Clarinetes do Dão. Sabes que tanto, ou seja, eu já tinha ouvido tocar algumas vezes, tanto no Porto, mas também com a Armab em Santa Combadão, porque a Armab também já tinha ido lá ao festival tocar, e eu tenho sempre uma recordação que era o Horácio, o João Moreira, eu penso que o David Silva, a tocar a solo. Já não me lembro qual era a peça,
Mas eu lembro... Guiz Ganderri. Era o Guiz... A sério? Portanto, e quem é que tocámos nesse concerto? Foi talvez a primeira edição desse festival. É possível. Nós tocámos uma versão para a banda das Danças de Galanta, em que o João Moreira fez os solos. Depois, alguém, não me lembro quem, tocou o Concertinho de Weber connosco, mas era um solista estrangeiro. Sim, lembro disso. Depois tocámos a Guiz Ganderri, em que fez o David, o Horácio, o João Moreira e quase certeza o Bruno Silva. Quase tinha noção que eram só 3, porque eu não sabia que era o Guiz Ganderri por causa mas que normalmente tem mais pessoas que tocam sim. e eu lembro que eram só os 3, sim. por acaso tenho essa recordação. Não, eu lembro perfeitamente desse concerto porque esse foi um ano fixe para a banda, porque nós também chegámos a ir fazer um concerto qualquer ali em Espanha, na Galiza, e tocámos repertório parecido. Eu lembro que foi na altura que tocámos as Danças de Galanta e era espetacular. Foi aí que eu conheci as Danças de Galanta, porque até à altura o que era isso, Danças de Galanta? E era impressionante, principalmente o João Moreira, porque havia vezes em que fazia o solo ou em clarinete em si mol ou em clarinete em lá. Era conforme. E ele tinha essa capacidade de fazer as duas, sim. Mas eu lembro dessa produção porque, lá está, o Horácio Ferreira é da minha terra. Claro, então, as pessoas que eu conhecia, assim, com mais renome dentro do clarinete, tivendo o meu professor, o Sérgio Neves, era o Horácio. Então, foi a primeira vez que ou das primeiras vezes que tive contacto com ele, ia tocar, lá está, solo, e assim foi lá. E eu lembro-me, pronto, de dizer, grande, armado, vem aqui tocar. E eu realmente, foi dos primeiros concertos que eu vi assim numa orquestra de sopros, pronto, com uma dimensão totalmente diferente do que a realidade que eu estava habituado a ouvir, não é? E pronto, tenho essa questão, que tu estavas lá de certeza absoluta. Estava, lembro perfeitamente. E depois, lembro-me no Porto de te ouvir a tocar. Eu já não lembro qual é que era a peça, mas eu penso que deve ter sido um festival qualquer no Porto, em que isto é um bocado, agora eu sei que não gostas de elogios, ou seja, eu não gosto de seja assim. mas tenho de dizer porque realmente, para mim sempre foi, antes de conhecer, eu quando te ouvia tocar, é muito estranho para mim, porque eu não sei como é que tu consegues fazer isso, mas eu quando te ouvia tocar, eu consegui perceber que tu eras uma pessoa tipo humilde, e isso é muito estranho, como é que tu consegues transmitir isso a tocar. E eu quando disse isso a outras pessoas, e já falei com o Batista e com, sei lá, com muita gente do clarinete, e quando partilhei pela primeira vez isso com eles, porque não ia também estar a dizer, olha, tipo, dar aquele elogio, mas eles realmente disseram que sentiam a mesma coisa quando te ouviam tocar. E aqui na banda, por exemplo, já vamos falar um bocadinho disso, eu também estar aqui a tocar contigo na banda, mas às vezes vejo pequenos solos e coisas que às vezes um só olha para aquilo e fica um bocado, pá, isto é um solo um bocado sem propósito ou sem... já não está a faltar a palavra, mas que não tem assim muito interesse, muito assunto, e tu consegues fazer com que aquilo soe uma coisa e a pessoa vai lá ver para te dizer, é só isto, é só... e realmente isso sempre foi uma coisa que me marcou bastante e pronto. Mas isso acho que tem muito a ver com as referências que eu sempre tive. Neste caso, claro que a banda foi um dos grandes locais onde tive as maiores influências e não tenho problema nenhum em dizer que o João Moreira é das maiores referências que tenho por causa da banda, sem dúvida, porque eu era pequenito e havia fazer os solos e era uma coisa surreal, porque soava sempre tudo bem, tudo super calmo, raramente tinha mau som, tipo, chegava, via, pronto, e sempre me ficou como referência, tentar ter aquela coisinha, sei lá, não fazer muitas inflexões nas frases, ou seja, tocar tudo direitinho. Sempre gostei muito disso, ou seja, claro que ele foi uma grande referência, como também acho que os professores que tive, sem dúvida, por mais marcantes, todos tiveram a sua importância, mas, por exemplo, quando eu já tinha alguma maturidade, ou seja, eu iniciei com o professor Nelson Aguiar, depois com na Ribeira de Fragas, no Liceu Natural, depois fui para o Conservatório de Aveiro e apanhei a professora Luísa Marques, que estava a acabar o curso na Universidade de Aveiro, e depois foi para a Artave. Foi antes dela começar. Só que eu aqui era um miúdo,
tinha 10 anos, ou seja, 10 Tu 11 entraste anos. para a Armab com 10 anos? Ou com que idade é que tu... Entrei para a Armava em 2002, por isso tinha 10 anos. 2002, Sim. nossa. Sim, 10 anos. Tinha sim. 3 anos. Sim, ou seja, isto só para não menosprezar os professores que tive, porque foram em fases diferentes. Claro que eu, como no primeiro ou no segundo grau, se calhar também não poderia estar muito à espera que a professora Luísa ou a professora Elson que estivessem ali a falar de frases musicais e tal, não sei o quê. Depois, um bocadinho mais velho, apanhei o professor António Rosa, espetacular, muito exigente, mas já com sentido apurado musical. Depois o professor Tiago Abrantes, ou seja, nesta fase, pronto, o meu percurso académico no conservatório foram muito importantes estas pessoas, principalmente os últimos dois, porque sensibilizavam já um bocadinho mais para a questão do gosto musical e não apenas do tocar ligado à ficha, podemos dizer assim. Ou seja, juntando estes dois, mais o João Moreira a tocar na banda, tipo, digo que as minhas grandes referências até aos 18, 19 anos eram estas pessoas. Sim. Então tu já estás E na quarteto Armab... Vintage, sim. Coisa assim, sim. E tu já estás na Armab então desde 2002, já 20... São muitos aninhos. Faz este ano 22 aninhos. Sim. Entrei... Que é quase a minha idade. Entrei em setembro, comecei nos ensaios de setembro, outubro de 2002. Ou seja, a primeira época de festas, 2003. E como é que era a banda na altura em comparação... Ou seja, como é que... Muito diferente, tudo diferente, realidade diferente. Ensaiávamos na Junta de Freguesia e não o Centro Cultural da Branca, que não havia na altura. Estava a ser feito o centro e as piscinas, que é ali à frente. Ou seja, muito diferente. Malta... Já tínhamos bons músicos com algum nome e com alguma carreira, nomeadamente, sei lá, trompas era espetacular. Tínhamos o nosso naipe de trompas, que era o Helder Valles e o Ricardo Matosinhos. Espetacular. No trompete, o João Bentes. No trombone, Álvaro Pinto, António Santos, Freitas de trombone baixo. Ou seja, já tínhamos alguns músicos muito bons. Só que o plano e o conceito era outro. Era uma banda praticamente mais para festas. O tipo de repertório... O mais comum. Exatamente, sim. Então, mas a banda não soava mal, ou seja, para a realidade, para o repertório que fazia, já se soava bastante bem, eu lembro. Sim. Então tu apanhaste mesmo a evolução da banda praticamente desde o início deste último últimos anos. Sim. E tens assim apanhei o final do antigo maestro e depois desde o Paulo Martins até agora. Sim. E tens assim alguma memória que tenha assim marcado, pode ser recente ou mais antiga, que tenha marcado dar assim dentro da Armab? Ui, são tantas. Na Armab são tantas. Para onde é que eu hei de começar? Olha, antes de chegar à parte musical, parte pessoal, porque acho que tive muita sorte de ter aqui um grupo de pessoas que sempre me ajudou e que hoje em dia, além de serem grandes músicos, também são grandes pessoas. Dou o caso do meu primo, Jorge, o João André, Virax, trompete, mais tarde o Coutinho, a Eliana, de flauta, o irmão dela, que era muito interessante. Não, era um espetacular, estávamos sempre a picar por causa do futebol e essas coisas. Ou seja, a direção já era praticamente a mesma. Já era o presidente e já tentava fazer tudo. Ou seja, uma grande memória que eu posso dizer, uma coisa que marca é, passado estes tempos todos e com a atividade toda que as pessoas vão tendo e evoluindo, inclusive a própria direção, tanto o presidente como a Vera, ou seja, estas pessoas ainda estão cá e tentam fazer o melhor por isto, por isso acho que isto será sempre uma grande memória. Tenho muita pena, por exemplo, pessoas como o meu irmão, o vice, eram pessoas muito importantes já no estarem, o Vítor, clarinete de baixo, o João, pronto, que foi o que foi, não é? Mas sim, acho que a força de qualquer grupo serão sempre as pessoas, pronto, isto, as memórias, tipo, é este o grupo, ou seja, há muitas histórias, claro que sim, especialmente quando a gente vai à Espanha, essas coisas sempre, ainda a última, não sei se devia contar isto, tem mal, mas estávamos em Valência e de repente tínhamos que ir beber um gin, então eu fui com o meu primo, o Virax, com o Coutinho,
com o Rui Soares que nos veio ajudar e com o Sérgio que está no staff. E foi espetacular porque a vir embora estava muito calor e a gente não sabia se devíamos chamar o Uber ou se vinhamos a pé e pronto, e não sei por que raio às 4 da manhã, claro, vamos a pé porque é fixe, vamos caminhar 45 minutos, claro que sim. É bom sim, ou seja, pronto, e chegou uma altura em que a gente estava muito calor, e o que é que fazemos? Tiramos as t-shirts e metemos tipo a árabe na cabeça, a cortar por meio da autoestrada a pé, coisas assim, tipo, isto só acontece na rua, basicamente, ou seja, aí está o que eu estou a dizer, são as pessoas, este tipo de coisas, claro que sim, são top, mas claro, memórias, sem dúvida, quando o maestro me confidenciou que gostava que eu fosse o chefe de naipe, acho que foi um momento marcante porque ao mesmo tempo foi aquele misto, eu fiquei super contente mas ao mesmo tempo muito nervoso porque sabia o peso da pessoa que iria substituir. Antes era o João Moreira. E eu fiquei assim, pronto, está bem. E pronto, infelizmente as coisas também têm corrido bem, mas sim, esse foi um momento marcante. Como também lembro claramente a primeira vez que tocámos uma obra de Maslanka, que foi a Sinfonia número 5, que fizemos aqui e levámos à aldeia em 2007. Pá, espetacular, porque o Paulo Martins entrou em 2004, 2005, mudou algumas coisas, mas de repente, naquela altura, hoje em dia parece que é um bocado banal falar, toca-se o oitava de Maslanka, toca-se o Illumination, toca-se a Sinfonia número 4, não sei o quê, mas hoje em dia, tipo... Em 2007, isto era uma sonoridade totalmente nova, ou seja, claro... Não era o comum. Não, totalmente, e foi uma experiência top. Claro, 2018, quando ganhámos o primeiro prémio em Valência, espetacular. O ano seguinte, exatamente. O ano seguinte, quando fomos ao Congresso Mundial da OASBI, que eu toquei a contradança a solo com a banda e tocámos o Audivi, espetacular, obra espetacular. E extremamente difícil. Sim, mas basicamente são estes momentos que eu gosto. Pá, claro que as festas já têm uma componente diferente, mas sim, acho que são estes principais momentos marcantes das nossas viagens, não tanto pelos prémios em si, mas pelo sentido de grupo e união que eu acho que é isto que faz a diferença. Acho que sim, são estes os momentos, sim. Ok, agora mudando já assim um bocadinho, tu depois, lá está, tu depois foste para a universidade e tu não foste para a Universidade de seguir música, tu foste para a Universidade de Aveiro, não foi? E eu queria que tu falasses um bocadinho sobre isso, porque depois sei que tu mudaste para a música, não sei se tiveste um ano ou se tiveste mais ou menos ainda na Universidade de Aveiro, e depois acabaste por ir para a ESMAI. Mas antes disso, em que altura é que tu começaste a pensar ou a ponderar que querias seguir música? Ou se já querias antes, mas houve alguma coisa que não te fez seguir música? Eu acho que na verdade, e tu se calhar também consegues entender isso, nós que somos de aldeias, terras mais pequenas, e se não tens assim muitas referências que fizeram esse percurso, é um bocadinho, tipo, as mentes das pessoas não são muito favoráveis, porque vais para a música, mas... Porquê? Porque é uma profissão. É um bocadinho isso, não é? Porque eu, não é estar a gabar, mas até ao 9º ano era o melhor aluno da minha turma. O melhor, top 2, havia uma que era melhor que eu. Estou a mentir. Mas era um aluno de 5 e 4 já... Vamos adivinhar, não é? Educação visual, essas coisas, porque não tinha jeito, mas tudo eu que era... sempre fui português. Português também era difícil, sim. Eu sempre tive mais dificuldade. No secundário também era dos melhores alunos, tinha uma média da volta de 17, em ciências e tecnologias. Pois então tu fizeste sempre paralelo à música? Sim, conservatório sempre em supletivo, regime supletivo. E está, como eu também era bom aluno e sabia que podia ir para outras áreas, nunca considerei só a hipótese de música, mas também um bocadinho por causa da mentalidade das pessoas, e não vou mentir, lá em casa também não era fácil, porque mas andas aqui, isso não te vai dar futuro e tal, isto sempre foi, mas eu desde sempre, desde os 12, 13 anos, eu acho que sabia que queria, mas estava um bocadinho inibido.
É Pronto, complicado, acho que nessas idades é muito difícil nós também fui adiando noção. sempre, fazendo o que podia, alguns masterclasses, concursos e tal, e depois chegou uma altura em que era mesmo preciso decidir, que foi, eu faço o 12º ano, mesmo até aqui para tu veres como eu andava indeciso, porque nós tínhamos que escolher entre biologia, geologia e física e química, tínhamos que escolher só uma. E eu, como ainda não sabia qual é que queria e tal, ainda fiz como extracurricular psicologia. E depois, tipo, as 2 melhores notas contavam e a pior saía. E eu lembro eu escolhi biologia, química e psicologia, e depois tirei biologia, que foi tipo a pior nota, e fiquei com química e psicologia. E andava desfasado do conservatório, porque eu só entrei para o conservatório com 12 anos, fiz uma primeira acumulação, mas mesmo assim fiquei um ano atrás com a escola. Então cheguei ao 12º ano, 7º grau, e eu tinha iniciado um percurso de ensino secundário com outro professor, o António Rosa, na altura, depois saiu, dedicou-se à Orquestra de Porto e veio abrir concurso com o professor Tiago Abrantes, e eu só tinha 2 anos com ele, e também nunca tinha, pronto, sempre nos nossos diálogos seria que era para fazer os 3 anos e tal, e assim ficou. Eu concorro, entrei, na altura diziam, e não sei se ainda é assim ou não, concurso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro, que era muito bom, tinha muita saída, tinha lá ao lado, na altura era a PT Inovação, hoje em dia deve ser MEO ou qualquer coisa, que tem lá perto do Glicínias, tem lá a cena, e que a malta ao fim do 3º ano já ia para lá estagiar e tal, não sei o quê. Eu sempre um bocadinho com isto e tal. Pronto, claramente foi um erro que eu fiz o primeiro semestre e... Ou seja, fui morar para Aveiro. O que é que acontecia? Acabei por estar constantemente mais ligado ao conservatório, porque ia a pé, passava lá mais tempo, estudava mais clarinete, e aí acho que comecei mesmo a ter que tomar uma decisão de mas eu vejo uma rasca para fazer as cadeiras, ainda só estou no 1º ano, não é? De fazer álgebras, aquelas coisas. Não fazia ideia que era esse curso. Sim, sim. E eu, não, vou ter que tomar uma decisão, e agora vou ter que explicar em casa, vou ter que explicar à malta o que é que vou fazer, mas pronto, foi isso que eu fiz o semestre, e disse ao meu professor, olha, quero-nos focar para fazer música. Ele disse, sim senhora, vais fazer provas, decidimos Porto e Aveiro, e eu, ok. No Porto nesse ano, infelizmente ou não entrei, mas o feedback foi bastante positivo, e entrei na Universidade de Aveiro, e acabou por ser um bocadinho mais fácil, porque... Ou seja, o meu concurso local, os pré-requisitos, ou seja, foi isso, claro, uma pessoa tem que ficar apta, mas depois as condições de entrada são diferentes, porque eu fiz transferência de curso. Ok. Pronto, fiz de Engenharia Eletrónica para Música. E foi, pronto, simplesmente porquê? Porque estava em Aveiro, que eu sabia que se fosse para Música, também por influência da banda e da malta que tocava aqui, malta de outras escolas profissionais que só falavam ESMAI, Porto e tal. E eu fiquei um bocado, olha, estou em Aveiro, vamos ver como é que isto decorre. E foi assim, literalmente assim. Comecei a estudar, lá, professor Luís Carvalho, a correr bastante bem, estava a gostar. Fiz logo um programa de orquestra para em outubro ou novembro, logo tocámos Sinfonia Fantástica, Berlioz, e um adulto compositor português, que eu já não me lembro, ser sincero. Mas era fixe, tinha assim uns ritmos africanos e tal. Pronto, e as coisas estavam a correr bem. Na altura isto havia também uma coisa que era o Capital Europeia da Cultura de 2011. Não era Capital Europeia. Era isso. Em 2011 havia em Guimarães, criou-se uma coisa que era a Fundação Orquestra Estúdio, e havia uma coisa que era a Orquestra Sub-21 e tal, e não sei o quê. Eu fui falar a fazer provas, na altura não entrei. E fiquei logo, isto é mesmo difícil, o professor Luís Carvalho sempre a dizer, tens de ter calma, essas coisas, vamos trabalhando e tal, estava a correr bem, um repertório que nunca tinha visto, mais contemporâneo. Lembro de uma peça já não lembro o nome, mas acho que era Karel Lusa, tinha pai 6 a 7 andamentos, que era espetacular, vi com ele o Stravinsky pela primeira vez, teve variações a francês, assim umas coisas já puxaditas, e lembro que estava tudo a correr bem, mas como é que eu ia te explicar? Mas isto está. Eu na banda, sim, que isto foi em 2011, ou seja, eu só assumi a banda o chefe de naipe em 2013, 2011,
ainda estava cá o João Moreira e o David vinha muitas vezes. Eles tinham estudado noutras escolas e pronto, e falavam sempre de histórias e tal, e eu via que, ainda eu não sabia como, mas que a malta normalmente da ESMAI era muito mais dinâmica, porque sempre que se falava de alguma coisa estavam lá. Seja encontros de clarinetes, seja concursos, seja viagens de orquestra de clarinetes às Astúrias, a Madrid, sei lá, a Porto, ali, ou seja, e a malta estava sempre em atividade, e eu, cara, mas o que é que se passa e tal, mas eu estou contente, estou a fazer bem as coisas, mas tinha sempre esta bolinha aqui na cabeça, até que de repente o professor Saiote foi convidado para dar um masterclass de orquestra de clarinetes, uma coisa que eu tinha feito no Conservatório de Aveiro, mas eu já não estudava lá, eu já estudava na universidade. Pronto, mas naturalmente os professores de lá, não queres vir ajudar, colaborar e tal, e não sei o quê. Isto foi aquelas coisas, parece que os astros se alinharam. Eu fui, um bocado nervoso e tal, e não sei o quê, e de repente ele, sem conhecer lá nenhum, ele ia tocar o Convênio, que é uma peça para 2 clarinetes e orquestra, exatamente, com a rapariga daquela altura que tinha bastante nome, que era a Sara Araújo, tinha acabado de vencer no ano anterior, acho eu, ou tinha sido mesmo aí recentemente o prémio do ICA, o primeiro prémio, mais ou seja, uma rapariga com bastante atitude, toda a gente conhecia a Sara Araújo, tinha ficado doente. E eu não sei como, ou não sei se foi entre os professores que falaram ou não sei o quê, Tiago, vais ter que fazer isto por seu senhor. O quê? E tal, e não sei. Ansiedade. Sim. E assim foi. Mentira, estou a meter uma gafe, que isto foi 2 fins de semana seguidos, exatamente. Um fim de semana anterior, ele foi dar masterclass em Águeda, Conservatório de Águeda, e eu fui participar. E na altura toquei os 3 fragmentos de Pinho Vargas para ele, e um pouquinho... E foi só isso, não? Foi os 3 fragmentos de Pinho Vargas. Mas eu já sabia que a Sara Araújo tinha um problema qualquer e que não ia estar no fim de semana, era isso, estava dentro de qualquer coisa. E eu já sabia que ia tocar com o bem, já tinha estudado, e no final do master de eu ter tocado Pinho Vargas, o professor saiu de disse: olha, tu vais tocar o convênio, não é? Então vamos tocar os 2. Uma espécie quase de audição, estava ele numa ponta da sala e eu na outra, toda a gente a assistir, e a gente ali, e correu bastante bem, ok, bestial, tal, não sei o quê, então depois encontramos-nos para a semana no conservatório. Pronto, e assim foi, correu muito bem, ele disse que tinha gostado muito e tal, mas a conversa ficou por aí. E eu gostei daquela dinâmica, pronto, daquela personalidade, gostei, pronto, tem coisas, mas gostei da cena da adrenalina, e isto coincidiu tudo, porquê? Porque isto foi em março, e depois, nem um mês depois, havia com o Masterclass Ibero-Americana em Castelo de Paiva, que eu já tinha ido no ano anterior também, e resolvi, porque gostei muito, porque sei lá, tem ali professores de Espanha, América do Sul, tem sempre portugueses, neste caso, top, Vítor Pereira, António Saiote, e eu fui numa cena normal, nem tinha ainda pensado se gostaria de trocar ou não, porque ia bem, o percurso estava a correr bem, fui e pronto, correu bastante bem. O feedback, eu assim que acabei de tocar a aula, o professor Saiote só me pergunta: amanhã tocas na audição? Eu, ok. Ele, bravo, parabéns, evoluíste muito em relação ao ano passado. Eu fiquei, ok. No final da audição, correu bastante bem. E ele veio falar comigo, a perguntar como é que andava a minha vida, que eu realmente já tinha dado um salto maior, se já tinha passado por a ideia de ir outra vez concorrer ao Porto. E eu engasguei-me todo, não sei, tal, coisa, e eu fiquei com aquilo e eu, opa, vamos tentar. Miúdo, não é? Neste caso já não era bem miúdo, já tinha 20 anos. Tinha feito 20 anos na altura e eu, pá, será? E depois eu só pensava, se eu não entro depois e tal, opa, mas aí está. Acho que era uma pessoa que sempre fui à luta e decidi aceitar o desafio, sabendo as contrapartidas todas que isso iria ter. E foi assim, pô, estava tudo a correr bem, ou seja, não tenho nada a dizer da Universidade de Aveiro nem do professor Luís Carvalho. Tipo, foi mesmo só uma opção, por todo o feedback, todo o background que eu tive de pessoas que ia contactando, e eu tinha aquele bichinho de querer estudar no Porto. E eu sabia que lá no fundo o professor Luís Carvalho até iria compreender isso, porque ele também estudou lá. Ele sabia.
Pronto, e foi assim que eu fui para o aeroporto, ou seja, não entrei no primeiro ano, entrei no segundo, fiz depois transferência para o Porto, depois fiz lá a minha licenciatura, mestrado em ensino e mestrado em performance, fiz estes 3, ou seja, estudei na ESMAI de 2012 a 2018, exatamente, 2012 a 2018, fiz estes percursos todos, e isto era um sinal, pronto, depois... em 2000 e... não sei ao certo. Sei que no primeiro ano de mestrado em performance, ou seja, a ordem que eu fiz foi licenciatura, mestrado em interpretação, mestrado em ensino. E quando estava no primeiro ano de mestrado em performance, o professor Sayat convidou-me para ser seu assistente na ESMAI. Outra daquelas decisões que mas eu ainda estou a estudar e ser professor ao mesmo tempo, quer dizer, eu toco os meus colegas, depois dou aulas. E gostei muito do desafio, ou seja, e o mesmo gajo que, desculpa a expressão, que há 4 anos atrás não tinha entrado, de repente 4 anos depois já é professor assistente, ou seja, às vezes as coisas mudam mesmo muito. Mas basicamente foi isto. E quantos anos é que estiveste lá como professor? 4. 4 anos? 4 anos. Foi bastante tempo. Foi espetacular. A melhor experiência que tive, assim, de ensino, gostei muito. E tens assim alguma memória de ESMAI, alguma coisa também que tenha muitas marcado? Muitas. Uma? Só uma? Há 2 muito fortes. Posso ser 2? Sim, força. A primeira, o meu recital de licenciatura, que nem tinha espaço para toda a gente assistir. Houve gente que teve ficado fora, que foi na sala 210, muitas cadeiras, havia gente que estava em pé e houve gente que nem conseguiu, ou se conseguiu, meteu-se lá toda amontoada atrás. Ou seja, eu estava a tocar, estás a ver onde está esta cadeira com o microfone, já tinha pessoas aqui e eu nunca tinha visto nada na altura. Pronto, também estava numa boa fase, que este recital foi para em 2014 ou 2015, já não me lembro, ou seja, eu já tinha ganhado alguns prémios, também fazia bom trabalho na banda da Branca, ou seja, lembro claramente que o maestro foi ver. O antigo maestro foi ver da banda, o Tiago Abrantes foi ver, o antigo professor, o António Rosa, o meu antigo professor conservatório, foi ver alunas da Artavo e alunos que foram ver de outras escolas, ou seja, foi uma enchente como eu não tinha visto. Eu lembro que na altura fiquei, responsabilidade. Sim. E o outro foi claramente, sem dúvida, quando ganhei o prémio Helena Sai Costa e tive a oportunidade de tocar em 2 concertos, concerto de Mozart com a orquestra da escola, acho que sim. Acho que é capaz de ter sido esse que eu fui ver, por acaso. Meti clarinete de chaves. Não, isto enquanto aluno, enquanto professor, adorei a experiência, por exemplo, ser júri em alguns exames e ajuda a perceber muita coisa. Quando uma pessoa está só de um lado, às vezes não percebe certas coisas. Ou seja, estamos a falar de poder fazer júri com o professor Nuno Pinto e com o professor Saiote e às vezes o professor Pedro Silva de Fagote. Estamos a falar de pessoas com muita experiência, muito arcabouço disto, muito intelectuais, ou seja, tipo uma pessoa, ok, faz sentido, não faz, por isso, mas eu até se calhar nem concordava bem com isto. Ok, pronto. Estas situações fizeram-me crescer muito, sem dúvida. Sim, são estas. Sim. E tu recentemente, tu agora entraste na Suíça. Entrei por fronteira. Muito engraçado. E pronto, queria também que te falasse um bocado sobre a tua experiência na Suíça, em que escola é que estás a estudar, onde é que é? Ok. Melhor só introduzir isto, porquê? Porque eu acabei os estudos em 2018 e comecei a lecionar na Academia de Música de Valença. E na altura dava aulas nesta academia, meio horário e ESMAI. De repente veio a pandemia, claro. Aquele fatídico ano. Foi complicado para todos. 2020, sim. Sim, começou em 2020. Não foi só, mas acho que penso que começou em 2020. E complicado dar aulas online, aquelas coisas todas e tal. Depois o que é que se passou? Não sei até hoje por que razão, mas tenho que aceitar, porque estamos a falar de uma entidade que me contratava, tipo, simplesmente recebo um e-mail a dizer pronto, já não vão precisar de contar mais com os meus serviços. Na altura, claro, fiquei um bocado triste, não vou mentir, porque eu adorava estar na ESMAI,
mas também entendo que se calhar, face ao que estávamos a passar, Pois, claro. já tínhamos 2 professores de clarinete, será que era preciso ter um assistente? Se calhar não, se calhar a escola precisava de poupar dinheiro, podemos dizer assim. E eu pronto, fiquei ali numa situação um bocado desconfortável, pronto, tive que ir novamente à procura. Tive a felicidade de encontrar um lugar no Conservatório de Música de Vila de Conde, que fica relativamente perto. E então de 2020 a 2022 a minha realidade foi isso, era dar aulas em Valença e em Vila de Conde. Só estamos a falar de Valença, Porto é muito longe, mais cansaço, mais Vila de Conde, mais ainda tocar na banda, mais os gigs que aparecem, não é? Da orquestra, banda sinfónica, música de câmara, essas coisas. Comecei a dar em maluco, mas o que me tirava mais tempo era, com todo o respeito, aquilo, a Academia de Valença ajudou-me muito. Mas estamos a falar de uma região muito longe, uma pessoa tinha que fazer muito esforço e sentia às vezes que... É isso, sentia que a recompensa, pronto, às vezes há alguns alunos que não estavam para aí virados, eu ficava... E isto bateu-me de tal maneira que eu pensei, tenho que fazer alguma mudança na minha vida, mudar qualquer coisa, porque eu assim não estou satisfeito. E depois tentei assumir, já passou a pandemia e tal, eu nunca tentei estudar fora por receio, ou por receio mesmo de ir, ou por receio de perder algumas oportunidades cá. Claro. E como eu sabia, se abdicasse de uma escola que tinha outra, mais ou menos com o mesmo número de horas para aguentar um bocadinho o barco, e de testemunhos de outras pessoas, que eles lá é um país que dão bastantes bolsas que ajudam a estudar e tal, eu resolvi falar com o professor Florent e perguntar se achava que ainda há tempo, se poderia concorrer. Isto foi quando eu estava, antes de fazer o concurso de Praga, que foi adiado com Covid para 2022, eu fui um dos, só para dar um ar, fui um dos, de quase 300 gravações, um dos 84 selecionados, se não me engano. Eu estava a preparar e o professor ouviu-me e disse, mas tu estás num nível muito bom, tu podias tentar vir para a nossa escola, porque tens um mestrado que é perfeito para ti, tu trabalhas e tal, e falou disso, do mestrado solista, que é o que eu estou a fazer, e a dizer, a escola é flexível, só tens que estar, claro, quando te marcarem exames ou datas, tu tens que estar, mas tipo, não tens que vir todas as semanas, podes continuar a trabalhar em Portugal, podes vir 3 em 3 semanas, uma vez por mês, tranquilo, quando vieres até na vez que tens uma aula, podes ter 2, a gente organiza isso, mas é um mestrado muito difícil porque as vagas são entre todos, normalmente há 5, 6 vagas, mas tu tens que concorrer contra todos os instrumentos, ou seja, não é certo, mas eu acho que era um grande desafio para ti. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois do concurso de Praga, em que eu cheguei à semifinal, cheguei aos últimos 12, e senti que, eu estou num nível bom, ou seja, eu não sou menos que ninguém. Vou tentar fazer este desafio. Então, e concorri 2 rondas, 2 recitais, tive que preparar com programas diferentes no espaço de um mês e pouco, foi pesado. Mentira. E as provas eram fechadas ou eram... A primeira era, não sei se ainda por ser fruto de a seguir ao Covid ou não, foi por gravação, mas tive que mandar 4 obras distintas. Sim. Depois, se fosse selecionado, ou seja, a primeira prova é interna, ou seja, é o júri de clarinete, neste caso, professores da escola, que decidem, ok, passa, não passa. Pronto, na altura, para a classe, o professor Florent só passei eu e o Ángel Martim, e ele para o mestrado de concerto, mestrado em performance normal, e eu para o mestrado solista. E depois recebi um e-mail a dizer que no dia 20 e tal de junho tinha que ir lá e tocar outra vez 45 minutos, ou algo do género, 3 ou 4 obras contrastantes, e fui. E esse júri já não tinha ninguém de clarinete. Tinhas diretor da escola, diretor da fundação não sei de onde, ou seja, não era nada pessoal diretamente de música. Ou seja, outros cargos e tal, vai ali, fazes uma entrevista, tocas e são eles que decidem. Daí o ser difícil entrar porque não é ninguém especialista do teu instrumento. Sim, são pessoas também que não estás tão relacionado com conheces. Não. Ou seja, é difícil porque, pronto, ias concorrer contra cantores, violinistas, pianistas e tal, e tu és, pronto, eu adoro, e tu também, a gente adora o nosso instrumento, mas é apenas clarinete, não é a mesma coisa.
Pronto, correu muito bem, entrei e tal, pronto, e foi isso. Ou seja, estou a fazer um mestrado solista segundo ano agora em Lausanne, na EMU, com o professor Florao. E porquê também este mestrado? Porque dá outras possibilidades que eu achei super desafiadoras, que é o facto de gravar um CD, tudo patrocinado para a escola, não tenho que investir nada. O facto de tocar a solo, não com uma orquestra da escola, mas com uma das melhores orquestras da Suíça, profissionais, que é a Orquestra de Câmara de Lausanne, dirigido pelo Capsol, de violino. Ou seja, vou tocar o concerto de Copland com eles. Em que dia já agora? 17 de maio. Sim. E depois, a escola tem bastantes programas contemporâneos, formações tipo remix ensemble e tal. Ou seja, também toquei como solista numa obra dessas, que também foi espetacular. Pronto, e o facto de pode estar a estudar com outra pessoa diferente e muito boa, por assim dizer, tipo, também era um grande desafio. Mas mais esta bagagem toda foi isso que me fez pensar. Pronto, e cansativo, sem dúvida, mas acho que está a correr bastante bem. E dentro do CD da gravação, quantas horas é que, por exemplo, ou seja, eles deram-te essa possibilidade e tu pudeste não ter de pagar nada da parte financeira e assim, mas quantas horas é que tu tiveste para gravar? Como é que funcionou? Isso, ou seja, basicamente o que eles nos sensibilizaram sempre nas reuniões que a gente tinha, que as pessoas tratavam disso, era para fazer o mais perfeito sempre possível, porque, aí está, também para ter estas condições, não é? Cada um de nós só teria direito a 6, 7 horas para gravar. Quantos alunos mais ou menos é que por ano devem fazer? São os 5? São os 5, 6, sim. Ou seja, imagina, se cada um precisasse de uma semana, claro, eram 2 ou 3 meses para gravar, quanto mais tempo para editar essas coisas. Pronto, sempre nos sensibilizaram para a gente ir para a gravação o mais preparado possível, e foi isso que aconteceu. O material excelente, de captação, tudo. O senhor que estava connosco, 5 estrelas. Mas foi isso, 2 sessões de 3 horas que podíamos fazer e pronto. Depois 6 horas gravar um CD. Sim, é muito arriscado. Pessoalmente, lá está, tu optaste por escolher peças a solo, ou seja, que não são propriamente fáceis de gravar. Mas aí está, mais um desafio, porque a minha ideia inicial seria um bocadinho, se calhar convencional, não é? Eu tinha a ideia de pegar a palavra sonata e fazer algo como sonata pelo mundo. Então a ideia seria tocar uma sonata portuguesa, uma francesa, uma norte-americana, por exemplo, e uma sul-americana. Eu tinha pensado em algo como sonata acrílica de Telmo Marques, depois ou Poulenc ou Saint-Saëns, Bernstein ou Guastavin. Mas depois eu vou a pensar em quantas sonatas Poulenc já não há gravadas. Mesmo a nossa de Telmo Marques, mesmo em Portugal já há muitas, já há Vítor Pereira, se não me engano, Nuno Pinto, Horácio, António Rosa, que foi meu professor também, ou seja, Bernstein, muitas. E o meu professor, neste caso, Florao, sensibilizou para isso, que era, depois tentar fazer algo diferente, porque, pensando bem, nós temos a grande referência de peças a solo, que é o CD do Nicolas Balderu, mas é a única. E eu, ok, mas para gravar isto, é um grande desafio para gravar e tal, mas... Em 6 horas. Mas pronto, aí está, atenção, isto também desde final de outubro ficou definido, ou seja, tipo, novembro, dezembro, janeiro e um bocadinho de fevereiro, ou seja, foi pesado, mas, ou seja, foi um desafio que me fez mexer. Eu, se calhar, se era para gravar só com todo o respeito, o Bernstein e essas coisas, ia ficar, se não estudar hoje, estudar amanhã, não. Com estas aqui, tipo que andar na linha, tinha que ter um plano para cada coisa, como gravar, como estudar, como praticar, e isso ajudou muito e deu-me a conhecer outras coisas que eu não conhecia, a segunda peça, o segundo andamento da primeira peça de Don António. Tinha ouvido falar que ele tinha 2 andamentos e tal, mas nunca tinha tocado. Nem sabia que ele tinha uma peça que se chamava Claire 2. Nem conhecia a peça do Luís Naon, Clarier, que é uma peça espetacular e que só há uma gravação pelo Philippe Berraud. Ou seja, já para não falar do Denis Ob, que é sempre espetacular ter isso gravado, ou seja... E uma compositora que aqui em Portugal quase nunca tocamos nada para clarinete, mas é das mais conhecidas no mundo, que é Sariao, finlandesa, que faleceu no ano passado.
espetacular. Ou seja, foi também uma descoberta e uma possibilidade de, como há poucos registros, se calhar, destas peças, ou seja, não vou dizer que a minha vai ser melhor que a do Valderru ou que a peça eletrónica vai ser melhor que a do Philippe Perron, não. Mas pelo menos vai ser diferente, ou seja, e a margem de... Pronto, as pessoas vão ouvir, não vão ter muita... Claro. Ok, não vou dizer que vão ser melhores, mas pelo menos, olha, mas do Clarier só uma gravação Philippe Perron e do Tiago. Se calhar dos dois Anatónios, se calhar encontras 20 gravações no mundo todo, estou assim a falar por alto, ou seja, não há muitas, não é? Ou seja, o meu nome vai estar por ali, acho que foi um desafio fixe por causa disso. E é só mais ou menos quando é que estará pronto? E eu acho que abril, maio, por aí. Ou seja, neste momento estamos na fase de edição e tenho que esperar que o técnico faça o trabalho. Sim. Que é a boa parte, é que não tens de estar preocupado agora não. Porque é tudo feito para as consolas. Sim, agora está feito. Não, só a única parte que estou a falhar que tenho de fazer é tirar uma foto em condição. Que é para a capa de CD que tenho que fazer isso. A foto da pinta. Sim. E agora, eu queria te perguntar por causa disso, ou seja, do mestrado estás a tirar e assim, se tu tens assim, dentro da área da musical, se tu tens alguma área que tu gostasses mais de seguir, ou seja, tens a parte da pedagogia, da orquestra, de solista. Isso foi a primeira pergunta que o meu professor fez quando eu cheguei lá. E eu conhecendo-me e também conhecendo as minhas valências, não é dar o ar, eu acho que sou bastante completo em quase tudo. Ou seja, também para mim é difícil porque eu acho que sou bom professor, acho que também toco bem em orquestra, acho que também toco bem em música de câmara. E podes fazer tudo na mesma. Sim. Agora, o que te dá realmente mais prazer, mais dores de cabeça também, mas eu acho que onde tu podes influenciar mais em massa e partilhar as tuas coisas é tendo uma classe tua, sendo professor. Ou seja, é a coisa que me dá mais prazer. E tu agora perguntas, mas tu estás a tirar um mestrado de solista na Suíça, mas queres dar aulas? Sim. Faz todo o sentido. Porquê? Porque, além disso de estar a ter outra realidade, estou a tocar outro repertório, estou a ter outras visões da música que não tinha, não é? Porque eu agora tinha no ensino superior a visão de Luís Carvalho, um bocadinho, António Chayote, umas coisitas de Vítor Pereira, o Nuno Pinto, mas era isto. Claro. Ou seja, eu acho que é importante ter outras visões, cada uma com as suas valências, com as suas diferenças, mas acho que também acho que vou ser melhor professor tendo mais esta abertura. Claro. Quanto mais conhecimento, mais... Sim, e eu acredito muito que para um determinado nível de ensino, por exemplo, se calhar iniciações e até quarto, quinto grau, se calhar o investimento que eu estou a fazer, se calhar não vai ter muito retorno. Não é? Porque, vamos ser sinceros, com o nível dos miúdos hoje em dia e tal, tu até ao 9º ano, tipo... Qualquer um de nós quase, não é? Tirando uma licenciatura ou um mestrado, consegue, porque pronto. Acho que todos estão a interpretar mal, mas acho que sim, ou seja, não é preciso ter muita... Sim. Os conhecimentos que tu estás a aprender neste momento não vais aplicar... Exatamente, pronto. E eu gostava de dar aulas, pronto, uma coisa mais aliciante para mim. Neste caso, tenho muita ambição, gostava de um dia dar aulas numa universidade, seja como assistente ou mesmo professor titular, ou talvez uma escola profissional com um determinado nível melhor. E eu acho que para este tipo de alunos, sei lá, final de secundário, ensino superior, o que eu estou a fazer faz todo o sentido. Porque, claro que a parte pedagógica é muito importante, mas estamos a falar de miúdos que vão ser lançados para coisas de performance, de tocar audições e tal, e não sei o quê. E eu acho que tenho esta bagagem e sei como prepará-los. Por exemplo, para ir longe numa audição, numa prova, num concurso, se vão tocar para um masterclass para este professor, porque é que devem fazer o plano deles, essas coisas. Tipo. E eu acho que isto é muito importante. E acho que é isso, sim. Gostava muito de ter um lugar meu com uma classe sempre a bombar, como aí outros professores têm isso. Eu quero também conseguir chegar aí. E depois, aí está. Se cada vez que se for convidado
ou mesmo propor coisas para tocar e tal, e não sei o que, vou estar em forma porque estou a fazer isto. E acho que é isso, vou dar a conhecer o trabalho que ando a fazer. Por exemplo, se tenho que tocar, vou dar um masterclass, por exemplo, no final tocas a apresentação para ver, a pessoa vai estar em forma, vai tocar, à partida minimamente bem, e acho que aí consigo as duas coisas, que é consigo mostrar a parte artística, mas tudo o que foi falado durante esses 2-3 dias de aprendizagem e tal, é uma coisa, acho que é mais por aí o meu caminho, honestamente. Sim. E eu sei que acho que o teu sonho era poder fazer isso em Portugal. Certo. Agora, mas por exemplo, achas que... claro, mas achas que podias fazer isso... Podes continuar. Mas achas que podias fazer isso no estrangeiro? Por exemplo, se neste momento não era... Aí está. Se surgir uma oportunidade, se calhar eu pensaria, mas se me perguntares idealmente se é isso que eu quero, não. Porque eu gosto muito disto e acho que... Então parece quase um político agora a falar. Não, mas se nós temos... Há claramente pessoas que, por exemplo, querem ir para o estrangeiro e depois querem ficar por lá. E está tudo bem com isso. Como há pessoas que querem ir e depois querem voltar, também está tudo bem com isso. E eu acho é que nós temos de ter pessoas que estejam cá sempre a mudar isto. E eu acho que tenho este perfil, honestamente. Não estou a dizer que sou melhor do que eles, claro que não, nem lá perto. Mas tem algumas valências que acho que permitem estar cá, aglutinar as pessoas, desenvolver um bom trabalho. Sim, com a experiência que tu fosse exatamente. Mas cá. Sim, exatamente, é isso. Exatamente. Agora, ia-te perguntar aqui um tema um bocadinho mais sensível, que é um bocado, não é dos temas principais, mas acaba por ser um dos objetivos também de ter feito o podcast, que é falar um bocadinho sobre a parte da ansiedade, motivação, inspiração. E pronto, e nós no mundo da música a ansiedade está um bocado presente em vários aspectos, desde a parte da performance, como nos concursos ou provas que estamos a fazer, para a orquestra ou para certos lugares mesmo de emprego, etc. E eu queria perguntar um bocado sobre isso. Tu te consideras uma pessoa ansiosa, se lidas bem com a ansiedade ou não, e em que aspectos é que talvez te afeta mais? Sempre, ou seja, claro, comecei a notar muito mais ansiedade quando dediquei só ao caminho da música, mas antes sim, já tinha sinais de sim, porque era... Atenção, eu ficava ansioso, mas acho que por culpa própria, ou seja, porque exigia sempre muito de mim, ou seja, eu queria ser dos melhores alunos e tal. Sempre que a professora ia dizer o resultado das notas, eu já estava aí, não sei o quê. Pronto, ou seja, eu aí já tinha essas coisas, ou seja, punha muita pressão e isso às vezes tem que ser QB. Pronto. Eu lembro claramente do momento que aqui no meu chip foi complicado, foi quando ganhei o primeiro prémio do ICA, em altura em Itália, espetacular. O problema é que depois fui ao programa da Júlia Pinheiro e essas coisas e idealmente seria uma coisa boa, porque íamos dar um testemunho sobre o que se faz na música clássica e isso tudo, e aquilo acabou por ser um bocadinho para o outro lado. Pronto, e ela apelidou-me de o melhor clarinetista do mundo. Eu lembro disso. E há duas maneiras de ver isto, que é o melhor clarinetista, ficas com o peito cheio e opa, incrível, ou então, no meu caso, eu acho que tenho alguma noção, sei que isso não é totalmente verdade. E muitos músicos do meio, pronto, sempre a brincadeira, o melhor do mundo, o melhor do mundo também falhou ali um ataque, ou seja, são pequenas coisas que marcaram, e a partir daí comecei a ficar um bocadinho mais ansioso, porque, não sei porquê, achei que cada vez tinha que tocar, que tinha que provar aquele rótulo, porque, não, eu tenho que mostrar mesmo que sou bom, e cada vez fui pondo mais pressão em cima, e não foi fácil. E às vezes as pessoas dizendo isso, às vezes pode não ser... no sentido de... Não é. A maioria é só... Lá está, mas há de tudo. Mas para as pessoas é normal que acabe também por... Sim, esse foi, sim, momentos assim que sentia mais pressão, mais ansioso. Acho que sim, claro, sempre que uma pessoa faz já acho que o grande problema não é o trabalho que tu vais fazer,
porque aí está uma pessoa, estuda, ou seja, tu vais reproduzir apenas só mais uma vez aquilo que reproduziste numa sala de estudo 100 vezes, ou seja, é só mais um. Mas o problema é sempre, ou seja, num nível de ensino ou num concurso ou qualquer coisa, há sempre uma seriação ou uma comparação. Ou seja, imagina, quem te está a ouvir daquele lado já te conhece, tu podes pôr na cabeça que por ele te conhecer, então que já está à espera de determinada coisa, conheces o colega que vai tocar a seguir a ti e sabes que ele é muito bom e tu não queres ficar... Ou seja, o problema está aqui e não no que tu vais fazer, acho eu, que é a grande... pronto, é a coisa menos boa disto tudo. Mas sim, sou uma pessoa ansiosa e isso passa por tudo. Sei lá, quando estou a ver a audição e estou a ver os meus alunos a tocarem, também fico... tal, não, ei, porquê fizeste isso? Tal. Mas depois penso, ok, isto é um processo. E o erro faz parte. E uma pessoa que nós temos de nos habituar é que o erro faz parte e ele tem que acontecer. E é normal acontecer para a gente evoluir. É uma experiência que a gente tem que ver como, ok, isto aconteceu, porquê? Ok, pronto, então vou resolver isto. Acho que é mais isso. Sim, depois sintomas fisiológicos também tenho, claro, mãos ficam, normalmente quando começo, seja o que for, seja na banda, seja um recital, seja uma prova, os primeiros 2, 3 minutos já me conheço, sei que as mãos vão estar geladas, quase não mexem, passado um bocado, quando eu já me ambiento, estão melhores, depois ficam como agora, olha. Escorregar. Pronto, isto é a nível fisiológico, é só isso que eu tenho, e às vezes um bocadinho de tensão nas pernas. Quando estou a tocar em pé principalmente. Mas o que eu tento fazer é sempre que há uma coisa má, claro que há diferentes estágios de resolver as coisas, mas não focar. O primeiro erro é uma pessoa fica sempre com aquilo na cabeça. Ainda por cima, no ano passado, por exemplo, tive uma que aconteceu, fui fazer prova à Ópera de Paris. Normal, uma orquestra super difícil, e na primeira ronda era o concerto já francês, primeiro andamento. O concerto já por si, super difícil, como a gente sabe, aquela cadência é o que é. E de repente vais tocar numa prova em que é eliminar, ou seja, eu estava bem preparado, mas acusei-se, eu noto que acusei um bocadinho de pressão e senti-me tenso e tal, e depois cheguei ali para aí 2, 3 semanas a bater naquilo, mas será que eu não sou capaz de tocar assim coisas mais difíceis? Isto vai-me sempre acontecer, meu. O que é que eu quero desfrutar, meu? Que eu só posso tocar notas longas agora, tipo quase, mas tipo, não, já alguma coisa não está bem. Por isso é que quando uma pessoa tem estes pensamentos, é importante ter alguma ajuda, seja ou de amigos próximos, ou neste caso o teu mentor, o meu professor, alguém que dá confiança, tipo, não, tu és capaz, tu estás a ver, agora fizeste, tipo. E tu sentes-te ali num ambiente positivo. E, por exemplo, eu ainda há 15 dias fiz um recital em que toquei as 2 peças de Dona Antónia. E digo que tu foras correr o melhor do recital, e estamos a falar que é só notas. Não tens ali nenhum momento para... não, é sempre. Mas eu estava confiante, porque eu sabia, pronto, tal. Ou seja, isto é um grande passo, porque se me perguntares há 2 anos atrás ou 3 se eu te iria tocar as 2 peças seguidas num recital, acho que... Mas o que é que tu fizeste ou seja, se tens algum truque ou se tens alguma coisa que neste caso o que me ajudou foi, eu quando estava a escolher os takes da gravação, porque eu gravei estas peças, ouvia e a primeira reação que eu ficava era foda-se, sou eu. Isso sou bem. E passagens tipo mas isto está limpo, isto sou eu a tocar. E depois eu pensei, ok, quando eu às vezes penso que certo legato não sai, eu não sei o que, se calhar sou eu que noto. Muito do outro lado não se vai notar, e no cômputo geral da coisa não é assim tão relevante. E acho que isso tem-me confiança. Eu ia ouvir os takes e ficava, mas eu tenho, porque é que eu às vezes penso que não consigo? Isso ajudou um bocadinho. E claramente ajuda-me não pensar só nisso, seja ver séries, seja ler. Acho que neste caso o facto de viajar, só isto também ajuda. Porque, sei lá, eu vou, antes de ir para lá, vou no avião, não vou estar a pensar na aula, não, meto a minha sériezinha, que ando a acabar de ver agora o Blacklist. Mas vejo, chego lá, ok, quando chego à escola fico um bocadinho mais ansioso e tal, mas vou aquecer e tal, depois a aula corre bem. Porque
Aí está. O próprio professor não é, se tu te enganas, ele é, o que é que estás a fazer? Não é? Pá, muito bem, pode ser melhor. Olha, vamos lá. Isso. E uma pessoa sente aquilo quase como um tocar para um colega e não tipo a coisa pesada da aula. Faço. Quando venho a vir embora, tipo, eu gravo a aula, o professor deixa gravar, eu venho a ouvir no comboio e tal, avião. Ou seja, eu não estou sempre naquele ambiente a vivenciar isto. E isto se calhar é uma coisa boa. Okay. E nós às vezes quando estamos neste processo de estudar, estamos sempre ou na aula, a ouvir os colegas, e depois estás numa sala a estudar, ou seja, tu estás sempre a ser consumido por cena. Ou seja, eu acho que automaticamente o facto de dar aulas, depois apanho um avião, vou para ali, ou seja, os pais seus, exatamente. Ou seja, mas não se pode confundir isso com não está tão empenhado a 100%. Não, eu acho que neste caso é uma coisa boa porque consigo desligar. Mas sim, sem dúvida, dar uma caminhada, gosto de fazer muitas vezes, vou ouvir música à noite, quando chego do trabalho, vou dar uma caminhada até ao Marquês, depois venho até casa e tal. Música, nada clássico, músicas comerciais, do rádio, essas coisas, só ouvir a cena, tranquilo. Acho que é importante haver essa distração, e eu falo com muitos colegas próximos que têm, que fazem estas vidas mais, por exemplo, o caso de Vítor Fernandes, ele próprio diz, não, ok, até ao momento tens que estar, acabo de estudar, que é o meu trabalho, ele diz, agora não penso mais nisto, vou cozinhar, vou ler, vou ver televisão, vou correr, vou qualquer coisa, e é muito importante a gente ter estes momentos. E perceber, que eu sempre tive dificuldade nisso, agora começo a ter melhor, é quando é que deves desligar. Porque se pensarmos nisto como um trabalho normal, não é? Mas tentarmos normalizar a cena, se tu trabalhas na fábrica das 8 às 5, tu chegas às 5, não queres saber do trabalho, queres ir ter com a tua família, ou o que for. E nós muitas vezes temos ensaio, vamos dar aulas e ainda ficamos, e aquela nota no ensaio, às vezes à noite ainda vamos praticar outra vez. Não, é o trabalho, fizeste aquilo, ok, amanhã será melhor, senão tu sabes, ok, reserva apenas meia hora para ver aquilo que falhou, não adianta ver tudo pronto. E acho que é isso, um gajo, se for mais organizado e pragmático, isto pode correr melhor. E a ansiedade diminui. Ok. Estamos a acabar. Portanto, tu já falaste da blacklist, eu ia te perguntar um bocado isso, que era, se tinhas assim, eu tenho feito esta pergunta a toda a gente, se tens alguma série, livro, eu até gosto de animes, pode ser um anime. Cuidado que já nem que tu tenhas gostado, ou que tenha, sei lá, uma mensagem, alguma coisa. Adoro, sim, vejo muitas séries. Que recomendes? Que recomendo. Olha, sei lá, mas acho que isto é clichê. Eu acho que sou sentimental e não me importa estar a ver uma coisa e a vir as lágrimas e a chorar. Eu gosto deste tipo de filmes, por exemplo. Gostei muito do Milagre da Cela 7, acho que é espetacular. Gostei muito, se possível, sempre ser baseado em coisas reais. Eu gosto muito desta ligação. Há um que é a história daquele Stephen Hawking, um gajo de... Como é que se chama? Eu sei. Acho que há duas versões até, não é? Mas tu estás a ver qual é o filme? Espetacular. Eu sou um aficionado pela história da Segunda Guerra Mundial, então muitos filmes históricos. Sim, o que eu mais gosto, por tudo, banda sonora também, incrível. Pearl Harbor, grande filme. Eu gosto muito destes três. Eu adoro também ouvir bandas sonoras. Portanto, por acaso, uma das coisas do último concerto que nós fizemos foi que, pronto, tive algumas pessoas que vieram a ver e disseram-me isso, parece que as músicas são um bocado bandas sonoras e neste último concerto também? Sim, e a última, a sinfonia, pronto, e mesmo nós já estive a ouvir e assim, e realmente parece as músicas da banda sonora. Sim. Não, é isso, isto filmes, séries, sei lá, anda a ver Blacklist porque já é falado há muitos anos e tal, eu vou ver. Por acaso nunca vi. Não é daquelas séries que te consome a cabeça, é fixe que dá para ver tranquilo. Sei lá, séries de comer a cabeça, Dark. Já vi. Gostei muito. Sei lá, Game of Thrones, claro, também adorei. Prison Break, ou seja... É isso. Já dá para perceber. Sim, é muito isso, sim. Gosto de estar... É um bocadinho dependendo do mundo, mas se é para desligar, também não convém ser muita coisa que puxe para a cabeça. Depende do mundo. Coisa mais... Sim, tudo isto, claro. Embora Dark e assim não são bem. Não, depende da fase. Claro. Isso no verão. Claro. Que é, ok, não é preciso estar
Pá, aquelas de comédia funcionam muito bem sempre. Os Friends, o I Met Your Mother, tens o Brooklyn Nine-Nine, estou a ver agora. Pronto, a Teoria de Big Bang, Young Sheldon, essas coisas. Sim. É mais para aí, sim. Ok. Relax. Ok. Para acabar, temos aqui as perguntinhas rápidas. Tem de ser, depois vou dar um exemplo, só para começarmos. Mas o objetivo é que respondas rápido. Não tem de ser uma palavra, pode ser mais que uma palavra. Ok. Mas que tu penses na primeira coisa que te vier à cabeça, mesmo que não seja às vezes a coisa mais... tu gostes mais ou assim, mas pensa assim na primeira coisa que te vier à cabeça logo e tenta, não sejas como o Batista que demorou 3 anos em cada pergunta. Ok. Pronto, assim por exemplo, para começarmos, só para tu perceberes qual é a tua comida favorita. Rápido. Essa é a pergunta que não me podes fazer. Mas tem de ser rápido. Eu adoro comida. Mas pensa a primeira que te vier à cabeça. Não tem de ser a tua favorita. Pergunta outra vez. Qual é que é a tua comida favorita? Carne de porco alentejana. Ok, pronto. Não é que não tem de ser a favorita, mas qual é a primeira coisa que tu vem à cabeça? Top 3, sem dúvida. Pronto, exato. Um top. Pronto. Qual é que é o teu lugar favorito? Onde é que tu gostas de estar? Porto, ok. Um professor que tenha marcado, não tem de ser de música, pode ser geral. António Sagado. Não tem de ser. Que outra profissão é que terias se não fosses quantista? Treinador de futebol ou algo relacionado com ter que orar, ter que falar, sei lá. Talvez professor na mesma, assim. Não de clarinete, mas de outra área qualquer, seja... Sim, pensava que ias dizer eletrotécnica. Não, isto foi um erro. Quando tu pensas em ansiedade, qual é que é assim a primeira imagem, a primeira coisa que te vem à cabeça? Medo de falhar. Ok. Uma pessoa que tenha marcado? São muitas. Só uma? Falta a parte do rápido. Pode não ter sido a pessoa principal, mas uma pessoa que tenha marcado. Pode ser recentemente, pode ser há mais tempo. António Sagado. E por último, qual é que é essa pergunta é mesmo, não é só uma, mesmo. Sim, há várias, não dá para... Se sucesso 3, não podemos ter 2 horas. Não podemos ter 2 horas de 3 nomes na boa. De podcast. E por último, não é o que é que dizem os teus olhos, mas qual é que é o teu maior sonho? O meu maior sonho? Vou ser um bocado clichê, mas sim, gostava de ganhar bom dinheiro, se possível através do que eu mais gosto de fazer, para conseguir ter uma casa, um jardim, piscina, longe da confusão, ter ali o meu, podemos dizer assim, equilíbrio pessoal. Acho que sim. Não é... Acho que já passei a fase de ter sonhos artísticos, de tocar isto e aquilo, ok, isso é importante. Felizmente tive muitos, fiquei bastante realizado. Mas se o sonho é da vida, isso não interessa para nada. Acho que acho que é isto. Ter uma casa, uma família, filhos, uma casa grande, dar bicicleta com os miúdos e tal. Acho que é isto. O caminho é por aqui. Acho que é por aqui. Sim. Ok. Tiago, foi? Muito obrigado. Grande Neves, prazer. Não, o prazer foi meu. Temos aqui um podcast super interessante. E longo. E longo, não sei quanto tempo é que foi, mas espero que esteja a gravar. Nem Neves, nem brinques, man!